Olá, irmãos, graça e paz a todos. Graça e paz. Nós gostaríamos de compartilhar aqui um estudo sobre a tenda de Davi, os 288 ministros e uma relação com os 144.000. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos então aqui tratar via 1 Crônicas, capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros. E isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Nós destacamos aqui nesse texto um pão, vinho, simbolizando aqui a nova aliança. E não destacamos, mas também gostaríamos de destacar o pedaço de carne, que aponta para um sacrifício do cordeiro, isto é, um apontamento para a ordem sacerdotal superior, uma ordem de sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais. E isso logo nos remete a Hebreus, no capítulo 13, verso 15, que fala que por meio de Jesus nós devemos oferecer sempre a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios, que confessam o seu nome. É muito importante atentar para esses elementos, pois eles já demonstram uma sombra que aponta para uma realidade vindoura. E esta realidade é Cristo. E quando falamos de Cristo, cabeça e o corpo. Corpo de Cristo, a igreja. E por isso que neste capítulo 16 de 1 Crônicas, este capítulo traz um panorama referente ao reino vindouro. Existe a menção da tenda de Davi, onde tem os ministros de louvor, ministrando cânticos diante da arca. Todavia, depois do verso 37, 38, no 39, Davi vai estabelecer em Gibeão o tabernáculo, conduzido pelo sacerdote Zadok, o tabernáculo com sacrifícios literais, da maneira que foi instituído com Moisés, no tabernáculo de Moisés. Todavia, esta tenda de Davi, que estava em Jerusalém, que ficava em torno de 8 quilômetros de distância, nessa tenda de Davi, Davi estabeleceu um novo ofício sacerdotal, onde tinham ministros de louvor, a presença de pão, de vinho, o sacrifício de um animal ali, remetendo à nova aliança. Todos estes elementos vai já realizar esse apontamento a uma ordem sacerdotal superior, eterno, celestial, que é a ordem de Melquisedeque. Isso é lindo demais. E nós gostaríamos de ir mais adiante acerca desta tenda de Davi. Vamos para o próximo slide aí. Os principais ministros estão ali em 1 Crônicas 25:1. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos, o rol dos encarregados neste ministério. Amém. São 3 homens de Deus que foram encarregados de ministrar, de profetizarem com harpas, com instrumentos musicais. Perceba que nós já familiarizamos com algo muito importante aí acerca da profecia. E a palavra de cada um deles, né, o significado dos nomes, que Asaf significa ajuntador. Já percebemos aí um ajuntamento dos santos para um propósito. Estes santos que são fiéis ao Senhor de exercer esse ministério sacerdotal. E Jedutum significa louvável. E nós estamos percebendo aí os ofícios, né, deles de louvarem ao Senhor com cânticos espirituais, sacrifícios espirituais, conforme nós lemos aqui em Hebreus 13:15. E outra menção importante no verso 6 acerca da responsabilidade dos pais. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Ou seja, Asaf, Jedutum e Emã, debaixo das ordens do rei, ensinavam e dirigiam os seus filhos no canto na casa do Senhor.
Salmo 78, que é um salmo de Asaf, ele diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, os que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. É tão interessante essa palavra de Salmo 78 que o próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 13, verso 35, faz menção desta palavra, dizendo que abriu a sua boca em parábolas e falou com aquele povo ali, somente por parábolas, conforme está escrito pelo profeta. Chama Asaf de profeta. Um profeta da música, um profeta que profetiza com os seus lábios, né? Ensina os seus filhos a profetizarem. Olhamos também, ao ouvir essas palavras e estudar sobre isso, nós lembramos de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 6, onde diz que nós devemos inculcar nos nossos filhos a palavra, né, ministrar ao coração dos nossos filhos, ao sentar, ao levantar, ao deitar, sentado à mesa, no caminho, sempre trazendo aos nossos filhos a menção da palavra do Senhor. E isso seria, assim, colocaríamos então sobre eles um sinal na mão, né, que mostra o quê? Que os nossos atos, que os atos deles precisam transparecer a Cristo, precisam transparecer a palavra. E um sinal na fronte, na testa, demonstrando o quê? Que os pensamentos precisam estar ligados no alto, os pensamentos precisam estar ligados em Cristo, para a glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como diz lá em Colossenses 3, né? Pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Porque existe um propósito para aqueles que foram chamados Ainda para também isso. em Filipenses 4:8, se há louvor, se é bom, se é amável, se é justo, se é puro, se é nisto pensai, nas coisas do alto, nisto pensai, né, coisas que são preciosas à vista do Senhor. Nós percebemos também, irmãos, algo muito importante nesses dias, e principalmente nos últimos dias, acerca do Elias que há de vir, como está profetizado por Malaquias, lá no capítulo 4, que Elias virá e vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A responsabilidade dos pais transmitirem aos filhos os mandamentos e os feitos do Senhor, porque existe um propósito de restauração de famílias neste tempo, preparando famílias para o tempo do fim, irmãos, e famílias restauradas. O Senhor vai comissionar famílias para o cumprimento do propósito da igreja no tempo do fim. E daí eu vejo uma camada mais profunda aí acerca desta mensagem do profeta Malaquias, onde o coração dos pais, ou seja, os patriarcas, os profetas, os apóstolos, as palavras que eles anunciaram e compartilharam que estão nas escrituras vão estar convergindo no coração dos filhos desta última geração. Aleluia. E esta última geração, os filhos desta última geração vão receber essa mensagem do evangelho genuíno do reino e proclamar a todas as nações, como Jesus declarou em Mateus 24. Este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. A importância, irmãos, de tomarmos essa responsabilidade e de nos posicionarmos para participarmos no cumprimento destas profecias. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E daí nós precisamos ainda meditar em 1 Crônicas 25:7, fala de que estes ministros também são mestres. Glória a Deus. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Amém. E mestres, aí a palavra no original, nós vamos chegar até o profeta Daniel, irmãos, onde ali os sábios entre o povo ensinarão a muitos. E aí o propósito dos filhos de Deus no tempo do fim, de estarem munidos de toda essa palavra, este evangelho, de transmitir a boa mensagem, tocar a trombeta com o som correto para libertar muitos cativos, irmãos. E diante deste cenário de aflição, muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. A mesma palavrinha usada ali destes mestres, ministros do Deus Altíssimo, diante da Arca da Aliança, diante do Senhor. Glória a Deus. E estes 288, algo que chama a nossa atenção.
E daí nós realizamos uma comparação, realizamos um paralelo entre sombra e realidade. Estes 288 ministros nos chamam, nos convidam a meditar em alguns princípios, em alguns outros ensinamentos. E dentre estes, nós vamos relacionar com as duas casas de Israel, quais sejam gentios e judeus em Cristo Jesus, posicionados para o cumprimento deste propósito. E o entendimento das duas casas de Israel nos leva a esclarecer a identidade e o ministério das duas testemunhas. Não só isso, existe também o propósito da restauração dos 5 ministérios. Dos 5 ministérios fluindo livremente na igreja, e a igreja fluir neste propósito, usufruindo destes 5 ministérios. Quais sejam apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, usados poderosamente, posicionados por Deus para o cumprimento deste propósito. E tudo isso, irmãos, envolve o despertar de muitos, principalmente das nações, chamando as nações para o arrependimento e a chegada do reino vindouro, irmãos. E este reino vindouro, o reino messiânico, o reino milenar, vai apontar para o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, que lá em Levítico 25 fala da figura do resgatador, que aponta para Jesus Cristo na sua volta e libertar os cativos deste sistema babilônico. Então, estes são os princípios que este número 288 nos convida a meditar. E por quê? E daí nós vamos extrair, irmãos, a representação numérica de cada um destes ensinamentos. E aí nós chegamos a um cálculo. 288 ministros, apontando aí para as duas casas de Israel, a representação numérica é 2. Os 5 ministérios, a representação numérica é 5. O ano do jubileu é o 50º ano, então a representação numérica é 50. Se nós multiplicarmos estes números, nós vamos chegar ao número de 144 mil, ou seja, o propósito de Deus para a plenitude da igreja gloriosa. Amém, irmãos? E daí a importância de entender a profecia, irmãos, de Amós 9:11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Amém? Então, aqueles dias da antiguidade, onde Davi estabeleceu uma ordem sacerdotal superior diante da Arca da Aliança, irmãos. Tudo isso tem um cumprimento profético, cuja realidade nós conseguimos vislumbrar lá em Apocalipse 7:9, onde tem uma multidão de povos, línguas e nações vestidas de branco com palmas nas mãos diante do trono, louvando ao Senhor. Em Apocalipse 14, do 1 ao 5, nós temos ali a menção dos 144 mil que estão louvando, que estão com harpas nas mãos também. E Apocalipse 15, versos 2 e 3, nós temos os vencedores da besta, onde eles estão louvando e cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Né? A igreja gloriosa cumprindo, exercendo o ministério sacerdotal da ordem de Melquisedeque no reino vindouro. Amém? Amém. Esta é a palavra que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Espero que tenha edificado a sua vida. É a Amém? nossa oração. Que Deus abençoe e fiquem na paz, Senhor. Deus abençoe.